Nesse 11º episódio do Sob Controle, vamos falar de comércio eletrônico, o e-commerce, segmento que vem ganhando muita força e espaço com a crise mundial. E nesse ecossistema existem agentes importantes para a transformação digital das empresas de varejo e que agora se tornou vital em nossas vidas. E para falar de e-commerce, hoje contamos com um convidado muito especial. Começa agora mais um episódio do Sob Controle. Sob direção e produção incrível da Audioria, hoje, além da equipe de heads da Pipeline Capital, Alonso Rachevski, Felipe Wasserman, Paulo Sareta e eu, Cadu Pedreira, contamos com a participação do mentor, professor, empresário, CEO e fundador da Driven CX, Fabrício Topper, e a presença do seu filho, Teuzinho. A falta de encontrar a loja aberta, a gente vai direto na marca. E na evolução do e-commerce, de repente entrou um tal de super apps. A logística em si evoluiu bastante. Topper, como você definiria a Driven CX? Como eu definiria a Driven? Putz, grila aí. Já começa com uma pergunta complexa. Acho que nós acabamos de comemorar um ano, né, de existência e a gente vem se definindo, né? Então, eu definiria ela da seguinte maneira: a gente é uma empresa que tem como propósito acelerar e viabilizar a transformação digital dos negócios com foco em transacional, ou seja, como que a gente consegue ajudar as empresas a fazer negócio e converter venda a partir do meio digital. Então, e aí a gente, na Driven, atua de forma bastante consultiva com a nossa camada de consultoria para identificar as oportunidades, identificar o contexto todo de negócio, identificar quais são os gaps operacionais, sistêmicos e até de planejamento estratégico para adequar isso ao projeto. E a partir disso a gente faz todo o ciclo de transformação digital, desde implementação de tecnologia até o ciclo de tração propriamente dita com desenho de processo e aceleração de performance mesmo, de growth, com CRM, com todo o pacote de SEO, pacote de gestão de mídia, né, todo o pack de growth marketing voltado para, de novo, aceleração de resultado comercial. Então, tem uma vocação muito específica, né, ao contrário dos outros projetos de mercado focados em comunicação, o nosso é bem focado em conversão comercial. Então, eu entendo que, em curtas palavras, num tweet, seria o one-stop shop para e-commerce que vai desde consultoria até a implementação ongoing, focado numa jornada do consumidor. É mais ou menos isso? Isso, eu diria que sim. Eu acho que a palavra e-commerce está muito focada na camada de digital, né? E eu diria que o digital commerce, que vai integrar toda a questão da cadeia operacional e da cadeia de venda offline, né? Porque hoje a venda offline ela é muito digitalizada, então a gente também digitaliza o parque offline dos nossos clientes, então acaba tendo esse aspecto também. Mas sim, é isso mesmo, Alon. Então vamos pegar esse gancho aí que você acabou de mencionar, duas perguntas numa. Na sua visão, o que é e-commerce? E ele é o futuro ou ele já é o presente? Eu acho que ele é o passado, cara. Nós estamos comemorando 25 anos esse ano, de 25 anos de e-commerce no Brasil. A gente lá, a Bicom, esse ano comemora os 25 anos, ou comemoraria, né? Porque dessa pandemia a comemoração fica uma coisa meio fora de contexto. Mas a gente chegou a 25 anos, ou seja, isso é uma coisa passada, né? O e-commerce, como ele foi desenhado, o comércio eletrônico, né, que ainda era a expressão de origem, ele é uma coisa já antiga. A gente demorou para aderir o canal porque ele é um antagônico à lógica de que a gente conhecia, né? Existe uma lógica instaurada e o e-commerce fugia essa lógica, até porque ele era tratado como canal, né? E esse pensamento de canal não faz mais sentido, né? Por isso que ele é tão antiquado. Eu diria que por isso que se pensa hoje na camada de negócio, né? A camada de digital commerce, né, e a camada digital do negócio, eu não diria nem commerce, né? Tem o aspecto commerce, mas tem todo o aspecto relacional. Não existe comércio sem gestão de relacionamento, né? Não existe comércio sustentável sem gestão do ciclo de vida. Então, a camada relacional e a camada transacional estão muito costuradas para fazer esse resultado. E isso é uma camada de negócio. Então, o e-commerce propriamente dito, se eu fosse dizer o que ele é, uma coisa do passado. Segundo, ele era uma loja adicional, um canal que competia e concorria com os outros canais dentro das empresas, e hoje é o contrário, né? Ele é uma camada de negócio que traciona o todo da companhia. Então, essa camada de negócio tem como vocação tracionar o todo
do negócio, o todo da empresa, e não mais tracionar um pedacinho da venda ou virar uma receitinha incremental ou mais um pedacinho de negócio. Ele era, digamos assim, no passado, um membro, que era o braço, e hoje ele virou o maior órgão do corpo humano, que é a pele, o tecido que permeia toda a empresa. É uma boa metáfora, não? Maravilhoso. Eu acho que é isso. É uma parte do todo, né? Ele é, eu diria assim, a gente tem órgãos basais, não tem, no nosso sistema, né? A gente tem coração, tem pulmão, tem cérebro. Eles são coisas que funcionam e estão ali funcionando dentro do todo do nosso corpo. E se você tirar, ele aleja. Nesse momento, pandemia, com certeza ele se tornou basal. Ele é fundamental, né? Ele é um fundamento de negócio e não mais um pedaço possível, um incremento, um enxerto. Ele é um fundamento. Eu lembro que eu fiz o meu primeiro e-commerce em 99. Eu fiz a loja da Caras, da revista Caras. Ou seja, naquela época, como o pessoal falava, era tudo mato, né? Não tinha plataforma, não tinha logística, não tinha nada. Mas eu não quero ir para 20 anos atrás. Vamos falar dos últimos 5 anos. Eu também lembro que há 5 anos atrás não tinha tantas plataformas, não tinha um ecossistema tão rico como tem hoje. Eu queria que você explicasse um pouco o que foi a evolução dos últimos 5 anos no e-commerce, o que você está enxergando que essa teia, essa cadeia, esse ecossistema, como ele está crescendo, e o quão mais fácil ou mais difícil está para fazer e-commerce hoje no Brasil. Como sempre, Alon, sempre com a sua vocação para perguntas simples. Até o Telzinho riu aqui de outro dia. Achou graça, né? Tem é fato, Alon, ficou muito mais complexo montar um e-commerce. O ecossistema de e-commerce hoje, nós estamos falando de uma operação grande, assim, estruturada de e-commerce. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de, talvez, 50 e poucos fornecedores. Caramba! Se você tiver falando de software, nós estamos falando de 12 a 20, 22, às vezes 25 softwares trabalhando conjugados. Então, nesse momento de mercado, ela vem ficando cada vez mais complexa, o ecossistema vem ficando cada vez mais complexo, e à medida que ele vai ficando mais complexo, naturalmente ele também vai simplificando e viabilizando questões importantes do projeto de e-commerce. Então, essa saída de um canal, de um puxadinho para virar uma camada, né, trouxe junto a necessidade de que ele se integrasse ao ecossistema de negócio total. Tá? Por outro lado, ele com certeza ficou mais simples do ponto de vista da jornada do cliente. Ele veio viabilizando uma jornada mais fluida, né, com menos frição. Aliás, por isso talvez nesse momento, mas nos últimos anos a gente tenha discutido tanto a questão da experiência do cliente, do frictionless, né, da redução da frição, né, do trabalhar o customer experience buscando os pontos de dor para reduzir pontos de dor. Então, tudo isso foi virando, né, interface, foi user interface evoluindo, user experience, que foram criando softwares, foram criando camadas de serviço, de software por trás para viabilizar essa experiência. E, claro, otimizando soluções de crédito, soluções de pagamento, soluções de fraude, soluções de conversão, soluções de recuperação, de venda, diversas soluções de marketing, de performance, no sentido de buscar o cliente, né, do retargeting, remarketing. Aliás, nós estamos nessa semana com a crise do fake news, né, que o Google, no seu portfólio, fazia acabava usando de alguns sites, né, que ele não tinha clareza da sua inspiração para funcionar. Então, a gente trouxe complexidade, mas sim trouxe muito mais viabilidade de negócio, né? Se pensar que hoje o ecossistema ele é quase todo integrado ou pré-integrado, então se você quiser integrar a tua loja a qualquer marketplace que existe no mercado brasileiro e até no mercado mundial, você consegue fazer isso em dias, né? Às vezes horas, ou seja, você consegue estar conectado com o sistema de forma muito mais rápida, muito mais eficiente, e hoje o nível de dado que isso volta, porque isso está feito de tal maneira que isso volta em inteligência de dado. Então, você consegue garantir até essa aferição. Puxa, onde eu estou errando? Onde eu estou acertando? Como é que eu calibro isso? Que eu acho que sempre foi um desafio do e-commerce. Muita gente entrando, pouca gente comprando. Muita gente navegando, surfando, pouca gente, de fato, passando o cartão de crédito e pagando a conta. Então, essa ciência precisou se otimizar muito.
Tava lendo esses negócios de curiosidade no Facebook, na internet, e aí eu li um negócio que a Cleópatra tá mais perto do iPhone do que das pirâmides, assim, ela nasceu 800 anos das pirâmides e 500 do iPhone. Aí um cara respondeu embaixo, isso mostra, e ela tá muito mais perto da pirâmide do que o iPhone em relação à tecnologia, então mostra que o tempo está andando muito mais rápido de modo tecnológico. E eu acho que em 500 anos teve muita mudança, mas nos últimos 5 teve uma mudança. A gente não sabe como vai ser o futuro, mas as coisas estão andando muito rápido. Você percebe que as tecnologias estão andando muito rápido, por exemplo, na sua versão de infância, em relação agora, adolescência, e o e-commerce em si. Você acha que isso faz parte? Eu acho que sim. Se eu tivesse que metaforar isso, eu falaria a questão do desenvolvimento das ferramentas, né? Quando criaram a ponta, né, que foi a ponta de lança, a evolução das setas e da ponta de lança e do aparato do uso da ponta foi absurda. Aí chegaram na faca, a velocidade com que desenvolveu, uma vez entendido a faca, a velocidade que desenvolveu isso foi absurda. A roda, a combustão, tudo isso foi muito rápido. Então a gente agora está criando domínio sobre isso, né? A gente chegou ao ponto de estar na mão de todo mundo a tecnologia, né? De fato, nós, como população, como consumidores, como, né, a humanidade usando tecnologia, de fato, empoderada do uso, né, dessa tecnologia, é uma coisa muito nova. E, naturalmente, quanto mais gerações, ou quanto mais rápido a gente assimila e aprende a usar isso, a curva é exponencial, né? Com certeza está tudo muito mais rápido. Se você pensar a velocidade com que a gente está mudando, tem um livro que eu gosto muito, né, que é Um Buraco Branco no Tempo, que é de um físico, que eu gosto bastante, que fala muito sobre isso, né? A velocidade, a massa de conhecimento que a humanidade absorve e a velocidade, o quanto isso é exponencial. Ele coloca que na Idade de Cristo a gente estaria falando de 1x de conhecimento e que a gente vem dobrando isso geração após geração em menores espaços de tempo, e que hoje a gente estaria alguma coisa acima de 200x de conhecimento durante a vida. Ou seja, uma pessoa 2000 anos atrás tinha acesso durante toda a vida dela a 1/200avos do que hoje uma pessoa acessa. Então, imagina o que toda essa informação nos permite e nos avassala, o que ela nos permite de oportunidade e o que também ela nos gera de ansiedade, porque quanto mais porta para abrir, mais complexo fica toda a lógica da vida, inclusive do negócio, né? O negócio vai ficando muito mais complexo. Todo mundo achava que uma coisa substituiria a outra. Eu vou abrir, vou montar agora a minha loja e-commerce, né, o meu canal digital, minha camada, né, antes que era um canal, ele vai acabar com as lojas físicas, e não vai. Eu diria que nem pós-Covid nada disso vai acontecer. Ou seja, nós estamos falando não de substituições, mas de agregações, ou seja, tudo isso está sendo agregado. É como uma cebola que vai ganhando novas camadas e não se livrando de outras, né? Então, vai ficando complexo, vai ficando maior, né? E esse é o desafio de todo empresário hoje. Paulo, eu tenho uma pergunta para você, que deve ser uma pergunta de vários varejistas que nesse momento da pandemia buscaram se digitalizar. Como escolher as melhores tecnologias, os melhores fornecedores? O que eles têm que procurar? Sereta, uma coisa que eu sempre penso é que tudo é uma questão de contexto, né? Não dá para você ser uma pessoa de planejamento e um consultor e não se preocupar com o contexto. Então, tudo é contexto. A primeira coisa que precisa entender é onde ele está, né? Uma coisa que eu falo muito é que um planejamento é fácil, é do ponto A ao ponto B, né? Ou seja, eu quero sair daqui e quero chegar até lá. A maioria das pessoas não sabe exatamente onde quer chegar e, pior, não sabe aonde está em relação a onde quer chegar, não sabe a distância que está. E aí fica difícil traçar um planejamento. Então, você precisa saber o que você quer com o digital. Então, assim, eu quero porque alguém disse que tem que ter. Está todo mundo falando que tem que ter. Não, isso não é, né? O que de fato você quer trazer quando você fala de digital planning no teu negócio. Né? De novo, eu quero um canal de venda, eu quero continuar vendendo, né? Eu quero crescer com isso, eu quero que a minha empresa se modernize e tenha isso como DNA, eu quero poder me relacionar melhor com meus clientes, com a minha base. Uma vez que você sabe, fica muito mais fácil você conseguir identificar no mercado o que faz ou não sentido dentro desse projeto, né? Porque hoje você tem inúmeras soluções. No fundo, quando você fala de plataformas, essas coisas, elas hoje são muito similares. Então, quando você... Não é só uma questão de discutir tecnologia, mas discutir parceiro de negócio. Então, qual é o modelo financeiro que essas plataformas cobram? Qual é a escalabilidade que ela tem em termos de projeto? Então, entender isso dentro de um contexto é muito importante. Tá? Então, eu diria que, assim, o que você precisa, objetivamente, saber o que você quer com o digital. O que você quer construir com o teu negócio. Segundo, você precisa ser capaz de, uma vez sabendo o que você quer,
entender qual é o tipo de modelo de negócio que você vai tracionar. Então, tipo assim, qual é a margem que você tem para conseguir absorver esse aparato. Porque se isso é só um projeto pequeno, ela não tem que ser cara. Né? Isso é só um teste, né? Isso é só uma iniciativa pequena. Então, ou não, isso aqui é o meu DNA de negócio, é para onde eu vou. E isso vai te facilitar a escolher e entender o ecossistema. Outra coisa que eu acho muito simples e que ninguém faz é, pelo amor de Deus, fala com os clientes dessa plataforma ou desse prestador de serviço. Tá? Se você vai contratar alguém, fale com os clientes. Entendeu? Se você for ouvir um discurso de venda ele vai ser sempre incrível e alucinante. Então, você precisa, de fato, ir até os clientes desse cliente e fazer essa movimentação de entendimento. Senão, vai ficar muito difícil você ter certeza de que aquilo funciona. Né? Eu acho que e ter coragem de levantar as dores e conviver com elas, né? Porque em termos de tecnologia é aquele que se encaixa melhor, como qualquer relacionamento, né? Ele vai ter uma coisa muito positiva, muito apaixonante no seu início, mas ele vai ter N desafios no ciclo de relacionamento com esse parceiro. Então você precisa entender quais desafios desses você está disposto a correr e entender que eles são inevitáveis. É só escolher que tipo de desafio cabe no teu projeto de empresa para ao longo do ciclo, né, de desenvolvimento daquela iniciativa. Eu acho que outra pergunta foca nessa parte que ele falou, e aí pegando também a parte de aceleramento, o que você acha que o Covid acelerou? Assim, especificamente, tem muita gente se digitalizando por desespero, mas em relação a tecnologias, em relação a informações, a gente viu que pequenos mercados estão vendendo via iFood, que eu não sei se isso seria considerado uma digitalização ou não. Como você vê esse atual momento que a gente está fazendo em relação à velocidade de tecnologia? Eu acho que toda vez que chega um desafio desse, e eu tive um colega de trabalho, assim, que é um par meu, que dizia o seguinte: quando chega o diretor escassez, ele toma decisão rápido, né? Ele é um dos caras que toma a decisão mais rápido na companhia, né? E isso é um diretor escassez, né? Nós estamos num momento que é mais difícil vender, é mais difícil tracionar, está todo mundo preocupado com o caixa da própria empresa e com o caixa, o bolso, né, do consumidor, que está escoando rápido. Então, a velocidade com que todo mundo precisa reagir, ela permite uma quebra de paradigma. E essa quebra de paradigma cultural talvez seja a coisa mais relevante que o Covid acelerou, né? Especialmente no empresariado que estava numa zona de conforto, vivendo naquele ostracismo, né, da sua inércia. Olha, meu negócio funciona assim, eu vou assim, ou dá para levar isso aqui mais para frente. Quando eu entrar, eu quero entrar ideal, eu quero ter domínio, ou eu não quero entrar nessa zona que eu não conheço, não é da minha geração. Tinha N desculpas para não fazer. E hoje nenhuma delas é aceitável, porque antes ela era uma oportunidade de receita incremental. Agora ela é um pilar fundamental, ela é uma questão de sobrevivência e viabilidade de negócio. Não é longevidade, é viabilidade. Então, eu acho que essa foi a primeira aceleração. Tá? Do ponto de vista do consumidor, é a mesma coisa. O consumidor, muita gente tinha medo, não arriscava. A frequência de consumo na internet brasileira era cerca de 3, 4 vezes por ano, em média, né? Claro que tinha heavy user, mas você tinha uma média de 3, 4 vezes ao ano. De repente, você tem uma média de 3 vezes ao mês. Então, você tem uma concentração absurda. E todo mundo tendo que consumir no digital, sendo que as categorias primeiras que são as fundamentais, que é a alimentação, é a parte de grocery, é a parte de farmácia. Farmácia já tinha entrado, né? Já estava nos últimos anos, tem entrado, mas a parte de grocery estava muito longe, né? Tinha um outro player mais bem estruturado. Então, essa camada que era lenta pra caramba teve que correr, run forest, né? Eu diria que a indústria, que vinha com muitos dedos, né, para entrar nisso, pensando que ela precisava ir direto ao consumidor, mas ela não queria jamais criar conflito de canal, incomodar os canais, ela também confrontou uma realidade. Se ela não ajudar esses caras, agora não é mais uma questão de ela entrar e direto, ela precisa entrar para ajudar esse bando de revendedores, né, todo esse ecossistema que ela tinha, que não se digitalizou e que agora vai estar correndo o risco de quebrar. Então ela precisa se digitalizar rápido para levar esses leads que estão caindo direto nela, porque na falta de encontrar a loja aberta, a gente vai direto na marca, para ir direto, para cair no varejista. Ou seja, primeiro a gente está indo no produto e na marca, porque a gente está em casa, né, eu quero saber aonde eu consigo comprar isso na internet. E aí, hoje, o fabricante está se vendo num desafio que, assim, de novo, o desafio do diretor escassez, é uma questão de sobrevivência. Ele precisa ajudar o ecossistema dele a se digitalizar rápido e a sobreviver dentro desse contexto. Falando em paradigma que você comentou aí,
e na evolução do e-commerce, de repente entrou um tal de super apps. Como é que você enxerga esse movimento disruptivo, esse canal disruptivo aí na estratégia do e-commerce, para as marcas? Como é que você viu isso, a chegada deles, e o que mudou aí dentro da cadeia aí do mercado e dos clientes? Eu acho que o Brasil, né, como a gente tem essa característica de copiar os movimentos de fora, a gente logo foi para dentro de usar os super apps meio sem entender o que eles eram, né? Então, do ponto de vista que, se você pensar que o super app, para ele ser um super app, ele precisa de um super público, né? Você já começa no contexto de que ele não é um super app no sentido de ele ter quilos de funcionalidade, né? Mas ele é um concentrador, né? Ele é um agregador de muitas oportunidades dentro dele. Então, né, principalmente porque a gente sempre mira no WeChat da chinês, né, como grande movimentação mundial em cima disso. Eu diria que o WhatsApp, esse gigante, né, no Brasil, que é o WhatsApp, que não é nosso, né, mas é o nosso principal ferramenta no Brasil, ele de fato demorou para incluir na sua estratégia o aspecto de negócio, né? O Facebook não viu nele essa primeira ferramenta, essa primeira oportunidade logo de cara. Ele demorou para ver. Só que, brasileiro, né, criativo, né, cara? A gente está vendendo e usando isso como super app há bastante tempo. Eu vejo hoje algumas pessoas falando assim, nossa, mas o WhatsApp agora virou um canal de venda. Não virou agora. Ele é do B2B, o principal canal de venda brasileiro. Ele é a grande canal digital do B2B brasileiro, cara. Não existe hoje um distribuidor, um player que atende o pequeno varejista que não esteja usando o WhatsApp 50%, 60% da sua venda. Alguns 80%. Então, esse canal ele existe há bastante tempo e ele pode não estar estruturado como um super app, mas ele atua como um super app. Ele, de fato, é o grande agregador. E agora que o varejista, o B2C, entendeu que a sua força de venda não pode ficar parada e que ele tem que usar esse cara para vender, isso vira um canhão. E aí, claro, se você pensar no super app conceitualmente aí em termos de funcionalidade, do agregador de funcionalidade, e que os vários bancos agregaram essa visão primeiro, né, os fintechs, e aí você tem uma série de players, a gente está desenvolvendo alguns dentro da Driven, é sensacional, o potencial é incrível, né? Mas o super app depende de uma sensibilidade de jornada, de entendimento de jornada, né? Porque até o conceito de startup, né? Por que 40% das startups morrem, 44% eu acho, né? Morrem cedo por falta de utilidade, elas não são úteis. Né? Então, um super app ele só faz sentido se ele conseguir encontrar utilidade. A sensibilidade do empresariado nacional na hora que desenha essas coisas, né, ela é baixa, porque ela normalmente sai de um umbigo idealizado dentro da empresa, de uma área que não vai entender a ponta, não vai entender a necessidade do consumidor. De novo, vamos falar do data-driven marketing, né, do entendimento de dados. Pouco ele entende dos dados e quando tem dados, tem dificuldade de entender o input. Né? Qual que é o output, né? Desculpa, o input ele até consegue mapear, mas o output disso é difícil para ele entender. Então, eu diria que essa é um complicador grande da lógica dos super apps hoje. Mas sim, eles são tendência, sim, está todo mundo buscando encontrar e tirar da sua cartola um super app. Eu diria que os grandes varejistas, mas eu ainda entendo que ele tem um caminho longo para conseguir tracionar no Brasil, mesmo com o Covid. Tá? Claro, se você entender que Mercado Livre é um super app, ou talvez o que eu entendo que ele é o maior super app nacional, talvez a gente já tenha ocupando um espaço absurdo de oportunidade. Eu pessoalmente entendo que super app para mim é um Rappi, é um iFood, né? Para mim, ainda o Mercado Livre é um marketplace bem robusto, digamos assim, mas vou pegar o gancho num outro ponto, que, falando um pouquinho de Brasil, o Brasil é um país bem atípico, né? Todos os gringos que chegam no Brasil, eles se arrepiam, porque tem um sistema tributário sofisticado, porque tem uma logística sofisticada, e ao mesmo tempo tem um país culturalmente super rico, né? Estou colocando isso porque eu queria entender como é que você enxerga, qual é o benchmark do e-commerce brasileiro? Como é que você vê? A gente sempre bebeu de fora, né? A gente nunca bebeu a água brasileira. Como é que você enxerga essa referência, esse benchmark do nosso ecossistema hoje e para onde a gente está caminhando? O que eu posso te dizer? Eu sou um crítico violento dessa visão do benchmark externo, apesar da gente fazer isso muito na própria metodologia da consultoria. Não existe como fazer consultoria, né, sem buscar esse benchmark. E aí ainda acho que a gente tem uma dificuldade de entender benchmark
como normalmente a resposta óbvia, né? Analisar concorrente e não bons exemplos, né? E o mercado até tem dificuldade de entender, mas a tua colocação está perfeita. O benchmark do e-commerce brasileiro, eu diria que ele sempre foi o americano, tá? De fato, ele vem agregando o chinês, então aquela alta casta do mercado brasileiro vem agregando a visão chinesa. Então, os grandes players começam a trazer isso, até porque nos últimos anos, né, as grandes delegações, as viagens, a imersão no mercado chinês e o despontar da importância do e-commerce, ficou claro que o chinês estava à frente do americano. Então, a gente ainda tem muito essa visão de que lá fora a gente tem uma resposta melhor, e eu acho que isso é parte do problema, tá? Porque nós somos, na minha opinião, e aí desculpa a presunção, nós somos o melhor benchmark para o mundo hoje, tá? Porque o nível de analfabetismo funcional no Brasil gerou uma necessidade de trabalhar a imagem, a venda, o storytelling de uma forma muito mais fácil, muito mais objetiva. Então, a gente é o melhor benchmark hoje para o mundo, tá? O problema é que a gente continua olhando para tudo. Quando você pensa que quando alguém vai desenvolver alguma coisa, ele olha para a Amazon ou para o Magazine Luiza, que olhou para a Amazon, ao invés de olhar para o Mercado Livre, que é o dono do mercado brasileiro, com 30 e tantos % do mercado, e que a usabilidade, ou seja, o ambiente eleito como o maior concentrador de venda de e-commerce no Brasil, ele não tem nada a ver com nada que já foi feito no e-commerce brasileiro ou mundial. O Mercado Livre é singular, é autoral. E esse o benchmark, é aquele que o brasileiro adotou para se sentir seguro. Ele quer saber quem é o cara, ele quer ver a resposta ao vivo, ele quer ver a pergunta difícil, ele quer poder perguntar ele mesmo ali dentro da própria página, ele quer poder selecionar qualquer oportunidade e condição, então ele quer o mesmo produto ofertado de 10 jeitos diferentes, ele quer agregar de forma diferente. Então, tem tantas discussões aí que só esse benchmark traz que a gente já não olha. Por que a gente não olha? Porque tem um preconceito, né? Então, essa síndrome de vira-lata precisa parar. Mas, de fato, você tem razão. Na sua pergunta, você já fez a resposta. O e-commerce brasileiro olhou para a América, olha para a China, às vezes olha para a Europa por uma questão, talvez para a moda, para o fashion, para um ou outro segmento, mais por um senso estético, por uma simplicidade conceitual, né? Eu diria que mesmo hoje, se você pensar com todo o esforço da Europa para ser um agregador de startups conceituais de modelos de negócios disruptivos, ela ainda não consegue ser, ela em si, benchmark para o mundo de e-commerce. Com certeza não. Olhando para o futuro, eu consigo enxergar que quem vai ditar muito o comportamento do e-commerce vão ser os orientais, principalmente os chineses. Por que eu enxergo isso? Porque eu vejo que eles, através do Alibaba, do Alipay, do próprio... Eles são referências sobre pagamento de QR Code, daqui a pouco vai ser reconhecimento facial, que já está acontecendo. Os super apps, que é uma coisa que vem deles, né? Outro dia eu vi já funcionando dentro de um super app, um Stories, onde os próprios produtores faziam lives, as pessoas comprando, ou seja, desintermediação acontecendo. Isso a gente vê muito forte lá da China e não vê nos Estados Unidos isso acontecendo. E eu vejo que o brasileiro também, como você mencionou, o Mercado Livre foi um grande desintermediador. Ele democratizou o produtor, a cauda longa, a vender para o consumidor direto, a um preço muito mais acessível. E o brasileiro gosta disso, né? Então, na minha opinião, eu acho que os chineses eles vão estar, nos próximos anos, à frente dos americanos, do comportamento. Mas não das plataformas. Se a gente começa a falar de Oracle, Salesforce ou tecnologias, os americanos ainda são muito fortes quanto a isso, né? Bom, eu entendo que, do ponto de vista conceitual da venda, né, o indiano e o chinês estão muito mais próximos da nossa realidade de venda. Mas ainda acho que a nossa forma de se relacionar, o relacional brasileiro, ele é muito diferente, ele é muito particular. Eu acho que do mesmo jeito que esses lugares têm movimentos autorais e são referência de alguma maneira para o mundo, a gente também deve ter uma nossa autoralidade e virar referência de alguma maneira. Concordo que tudo isso é influência, e a gente vai beber dessa fonte, vai testar tudo isso, ninguém é louco de não testar esse movimento dos gigantes, mas eu diria que a gente ainda assim vai encontrar uma lógica autoral de execução. Eu, pelo menos ao longo desses anos fazendo isso no Brasil, eu percebo que todos esses movimentos que a gente buscou e tentou beber da fonte, ele acabou tendo que ser customizado, adaptado quase a tal ponto de que ele virou outra coisa. Quase como se
você que é um gênio do nosso ecossistema, né, você pode perceber que a gente até, quando tenta clonar a lógica de ecossistema de fora com o nosso, a gente tem dificuldade de encaixar, porque foram desenvolvendo players diferentes para resolver, equacionar aspectos distintos, quase da mesma coisa. Você até consegue chegar ali perto e falar assim, pô, isso aqui eu acho que podia estar aqui, mas ele meio que não encaixa, né, porque ele não resolveu do mesmo jeito. O que você acha do futuro das lojas físicas? A gente vê exemplo disso acontecendo no varejo americano, e a gente sempre considerou eles como sendo algo à frente, né? 2, 3 anos à frente do nosso. Como é que você vê essa recuperação via Covid, do que está acontecendo lá? Se vai impactar a gente aqui? A gente vê aquelas grandes redes americanas sofrendo para se manter em pé, os shoppings começando a reabrir lá com uma outra pegada. Você falou muito da digitalização do comércio offline. O que você vê aí? É muito interessante essa pergunta, Cadu. Eu diria o seguinte, a gente vem realmente bebendo dessa fonte há bastante tempo e o americano ele tem um desafio de uma rede de varejo muito mais consolidada que a nossa, né? O varejo americano ele já está super concentrado, né? Em quase todos os segmentos você tem 50%, 60% de concentração na mão de 1 ou 2 players, então as redes são absolutamente concentradas e naturalmente o desafio está saturado em termos de crescimento. Não quer dizer que a América não vai crescer em venda, mas a lógica de ocupação de varejo físico, até de ocupação de território, ela já está muito desgastada, né? A ponto de você ver muito mais uma retração do que um crescimento. E o Brasil está longe dessa consolidação. O tamanho do território nacional ainda tem um desatendimento de tantas regiões e tantas áreas férteis do Brasil, né? Se você pensar que mesmo as capitais não estão todas ainda bem ocupadas em termos de varejo das grandes redes, eu diria que a gente... o que a gente pode dizer? Que o Covid vai nos aproximar mais de uma realidade de proximidade com a América. Essa sensação dos 3 anos à distância, ela vai reduzir bastante. Por quê? Porque quando a gente fala 3 anos de distância, a gente pensa em termos de penetração do digital. Quando a gente pensa em termos de fato boa prática, né, a gente já tem essas práticas sendo executadas no Brasil. Então, você vê redes que já são super omni. A gente tem projetos de omnichannel no Brasil que são super referência já, né? Mas a quantidade dentro do espectro de varejo ela é pequena, então a concentração é baixa. Mas a gente já tem, então a prática está aqui. O que faltava era o trigger de dizer, gente, não dá para esperar. Não dá para esperar mais uma NRF para daqui 2 anos ir em 2, 3 NRFs, né, para conseguir se inspirar e daí começar um movimento que daqui 3 anos você chega. Então, eu acho que a gente deve reduzir esse gap. O gap deve continuar existindo, não vamos se iludir, né? Mas eu acho que esse gap reduz significativamente se a gente tiver poder econômico para reduzir esse gap nesse pós-crise, né? Porque a questão é qual tamanho do dinheiro vai ter, né? A gente sabe que é digital, Cadu, mas a verdade é assim, quando a gente fala assim, puxa, né, é bom estar no lugar onde a gente está, porque a gente está sentado no lugar, na melhor cadeira desse show que está acontecendo lá fora. Nós estamos assistindo a tsunami passar, né, aquele rio levando tudo, mas a gente está sentado em cima da colina. Só que a verdade é que ele está levando tudo. E a gente não sabe o impacto aqui em cima da colina onde ele está levando tudo. Então, eu não sei o que ele vai fazer em termos de poder de investimento dos players nacionais. E isso sim pode fazer com que a gente, ao invés de reduzir a distância, aumente ela significativamente, porque a gente não vai ter dinheiro para dar esse extra mile e ocupar esse espaço. Legal, Topper. Mas e a experiência de compra no novo normal? Já estão falando disso com a previsão de abertura de alguns shoppings no Brasil. Acho que hoje circulou um material da Prefeitura de São Paulo, do Governo de São Paulo. O que você acha? O que eu penso sobre a questão da abertura dos shoppings? Eu acho que nós já temos experiências de abrir e fechar shoppings há algum tempo no Brasil, mesmo dentro da pandemia. A experiência que a gente teve lá dentro de Joinville, né, abriu e não teve grandes resultados de venda, né? Telzinho contribuindo para a nossa resposta. É isso mesmo, o Telzinho está desesperador, o pessoal está gritando de desespero porque não está voltando à venda, tá? E a verdade é que a tendência é que todo mundo fique ainda muito angustiado de fazer essa circulação, de fazer essa compra lá fora. Então, apesar da gente falar, né, e você vê as conversas, quando você vê aí os movimentos de conversa dentro da rede social, né, você vê muito essa conversa de eu tô louco para voltar, ou quando abrir o shopping eu vou correndo para lá. A verdade é que a gente está preocupado com isso, né, existe uma pressão social para que a gente não vá correndo para isso.
essa pressão social deve continuar, e o tal do novo normal deve seguir até a vacina se difundir, ou seja, ter uma resposta clara de que o pior passou. Então, até que chegue, a gente vai ter um varejo muito mais personalizado, né? Lojas com horário marcado, poucas pessoas na loja, ou seja, limitação de entrada. Imagina o seguinte, imagina o nosso supermercado, né? Todo mundo aqui deve ter ido no supermercado em algum momento no meio da pandemia. A gente chega no supermercado, ele está muito mais vazio, e aquelas filas você tem que ficar 1 metro de distância. Vamos lembrar, um pouco antes da pandemia, a gente no mesmo supermercado, com uma fila que ia quase até a entrada da primeira gôndola, né? E agora, imagina, de 1 metro em 1 metro, a gente vai até a padaria, né, dentro do supermercado, né? Até o fim do supermercado, vamos ocupar o corredor inteiro. Então, não cabe, o varejo não consegue ocupar a mesma quantidade de gente com o que ele conseguia ocupar antes com as regras de distanciamento social. Então, o varejo vai performar menos. Mesmo que todo mundo fosse, ele ainda assim performaria menos. Então, o varejo, e aí o que eu entendo que vai ser o grande desafio quando a gente fala do digital com isso, é que as pessoas vão ter que pensar modelo de negócio diferente. Porque se o cara contabilizar o resultado daquela loja, vai fechar a loja, dar com pau. Porque se ele olhar só para a loja como ele, gerador de venda direta, né, quanto eu vendi no meu caixa dentro da loja, quanta gente eu atendi, quantas pessoas entraram na loja, não vai fechar a conta. Então, a tendência agora é que as lojas sejam obrigadas a entender um espectro maior. O que uma loja atende de geolocalização, né? O que ela atende do espectro online? O que ela ativa de clientes para dentro do digital? O que ela consegue entregar de delivery e atender em termos de centro de distribuição mesmo, de mini centro de distribuição daquela região? E aí você vai começar a contabilizar o resultado de uma unidade de loja não pelo resultado de gente que entrou lá, mas pelo que ela consegue atender em termos de geolocalização, né? Seja online ou offline. Aí sim a gente virou omni. E aí a gente analisa o resultado da unidade de forma omni, e não mais individualizada com o agregado, o enxerto de uma venda online, que é um pouco do que aconteceu com o Rema na China. Aí voltamos para o benchmark do Alon na China, né? Falando da China. A Rema fez isso, né? Ela tem hoje, se não me engano, 30% do resultado físico e 70% do resultado online, mais ou menos isso, tem que buscar os números, mas é aproximadamente isso. E ela contabiliza isso, um raio de 3 km, se eu não me engano, né, ou seja, um diâmetro de 6 km, que ela atende a partir de uma loja, e aí o resultado de toda essa gestão, dessa base, né, desse território, é o que contempla o resultado daquela unidade. E isso muda toda a dinâmica de gestão, cara. Gestão do varejo, pensamento de gestão de unidade, o propósito da loja, para que existe a loja, né? Então a gente estava falando de montar lojas que eram só showrooming e que a gente não ia ter CD, porque o CD ia estar fora, né? Amaro criando um puto de um case em cima disso, e hoje, de repente, é o contrário, pivotou. Não, a gente tem que usar a loja como centro de distribuição e ela precisa ser hub de negócio. E essa mudança, você acha que vai ter um efeito positivo no business a longo prazo? Eu penso que sim, até porque eu sou um otimista, né? Eu acredito que tudo que traz um senso de reflexão no sentido de questionar o que a gente tinha de base instaurada, seja de pensamento de negócio, pensamento de humanidade, pensamento de serviço, né? A gente historicamente, o mundo vem na sua lógica de crescimento, no conceito capitalista, no seu fundamento capitalista próprio, como que eu ganho mais com isso, né? E nesse momento a gente já com a economia digital, né, com a economia criativa, a economia colaborativa, né, toda essa lógica da economia compartilhada, a gente já vem tendo que pensar em como a gente ganha com isso, né? E esse é o momento onde o agente é a base fundamental disso, né? Não dá mais para fazer movimentos individuais sem considerar o todo, né? Então é um momento para mim, de crescimento absurdo, porque toda aquela lógica de, eu não te dou dado, porque eu não quero que você descubra o que está acontecendo aqui. Então o varejo não passa para a indústria não passa para o varejo, né? Então assim, só a lógica do tráfego de dados, né? Da informação, dashboard, fica né? A informação de gestão da empresa fica no nível hierárquico que não pode passar para baixo. A gente vem quebrando esses paradigmas, mas agora tudo isso ele não é quebrado, ele é capotado, né? O mundo capotou do dia para a noite, né? E aí você começa a perceber que não vai mais fazer sentido operar de outra maneira. Então eu entendo que o ganho é enorme, porque a gente vai ficar muito mais capaz de controlar nossos negócios, nós vamos ter uma visibilidade de dado absurda. A gente tinha dificuldade de usar o dado porque a gente tinha baixa empatia com o nosso consumidor e com o nosso funcionário e com o nosso contexto. A empatia é a chave, né? No momento em que a humanidade precisa verificar seu próprio processo empático,
a gente precisa ser mais empático uns com os outros, né? Vocês estão aí ouvindo o Telzinho no meio de uma gravação, né? Onde a gente está aqui com ele junto participando, e a gente tem que ser empático, e tá tudo bem, entendeu? E faz parte do jogo. Então, essas coisas que a gente ficava, né, colocando para baixo do tapete, que a gente não acolhia e não entendia, agora há esse entendimento. O próprio consumidor está entendendo que ele não vai mais receber em 3 dias, vai receber em 20, porque o ecossistema capotou, entendeu? Não tem capacidade logística para entregar. Então, essa mudança vai com certeza trazer muitos frutos positivos. E eu diria, inclusive, do ponto de vista profissional, né? A gente vem deixando de trazer profissionais para a base porque o cara mora não sei aonde, eu vou ter que expatriar. Né? A gente não trabalha para fora porque a gente está aqui fechado no nosso umbigo físico, geolocalizado, e agora a gente tem uma condição de pensar para fora. Então, como que a gente consegue ir além dessas fronteiras? As fronteiras acabaram. E eu acho que esse é o grande jogo. Acabou as fronteiras, assim, a resistência de uma geração, de uma camada social para entrar no digital. A resistência do empresariado de investir nisso. A resistência da gente de resistir a essa estética corporativa perfeita que não aceita o erro. Agora o erro faz parte de todo mundo, porque é a verdade, não é o erro. É simplesmente a naturalidade das coisas. Né? Então, tem tanta mudança, cara, comportamental, de entendimento da nossa cachola, nossa capacidade de entender o todo, que não tem como a gente voltar depois. Eu acho que se durasse 60 dias ou os 40 dias da tal da quarentena, já chama quarentena porque é 40, né? Nós já passamos do que é quarentena há bastante tempo, né? Nós já estamos no setentena aqui no negócio, né? Então, sei lá quanto vai ser isso, né? E como fica muito tempo, né? E aí eu que sou apaixonado por neuroeconomia, neurociência, é simples, cara, isso imprinta no cérebro, vai deixar de ser um pensamento estruturado para ser um hábito. São novos hábitos de pensamento, de mindset. Tem algo mais poderoso que isso, cara. Essa é a grande disrupção que a gente está vendo agora. Oper, só um comentário, eu acho que você comentou de logística. Pelo menos esse é o meu sentimento aqui. Eu tenho comprado bastante coisa online, tá? E eu senti que a logística em si evoluiu bastante. Assim, o prazo de entrega aqui das coisas que eu tenho comprado, cara, tem sido assim, muito rápido. Compramos coisas ontem à noite e chegou hoje de manhã. Esse é um outro ponto positivo. Acho que a logística ela conseguiu se adaptar muito rápido a essa necessidade aí do e-commerce nessa pandemia. Você matou a charada, o resto do mundo trabalha com avião, trabalha com trem, a gente trabalha com caminhão, motoboy, mula e bicicleta há um tempão. A gente se vira. E isso criou uma matriz, né, uma teia de logística que ela é mais eficiente. Não é, a gente sempre falou, a gente acha que o nosso correio é terrível, mas ele é um dos melhores do mundo, né? Então, a gente tem condição de fazer a coisa funcionar melhor que os outros. E se não der formalmente, a gente dá um jeitinho. E nesse momento, um jeitinho, cara, é importante, porque a gente precisa ter essa capacidade de ousar, né? Eu tenho o Sebastião Salgado como um dos meus grandes mentores, né? Um cara que eu acho que tem uma visão de mundo muito interessante, porque ele teve nos grandes pontos de conflito, de concentração e de êxodo do mundo, né? E ele fala muito que é muito interessante que a primeira semana da guerra, você vê as mães gritando, as crianças, protegendo as crianças, ninguém vai a lugar nenhum, e lá pela 4ª, 5ª, 6ª semana de guerra, o 2º mês de guerra, as mães estão dando beijo, nas mesmas bombas explodindo, e as mães estão dando um beijo na testa das crianças e se esgueirando por entre as paredes para chegarem na escola, porque a vida não pode parar, né? E essa é a movimentação do que a gente está vendo agora. A gente está vendo que a gente vai ter que encontrar formas criativas de experimentar a vida, né? Vamos ter que fazer os podcasts com os nossos filhos participando e co-criando com a gente, né? E é isso aí, cara. Isso serve para logística, serve para sistema, serve para saque, serve para venda, serve para embalagem, cara. Serve para preço, serve para sortimento, serve para tudo, né? O que você está vendo e sentindo como consumidor da logística e você consegue perceber é porque onde você esperava o ruído. Se o resto não deu ruído, imagina que teve site que cresceu 800%, 900%. Quantos sites grandes você viu saírem do ar? Então a rede está aguentando, o suporte está aguentando. Quanta gente não conseguiu receber a mercadoria por algum tempo e o sortimento, né, e a ruptura não está sendo tão percebida, ela está funcionando. Então, cara, a gente descobriu como, a gente já atravessou. Do ponto de vista digital, sim. Do ponto de vista do físico, a gente vai ter que equacionar o dinheiro.
Vai ter que ver como é que vai ficar, o que sobra, como é que a conta fecha de novo. E acho que esse vai ser o desafio que a gente vai chegar nos próximos meses. Como a conta vai voltar a fechar para os grandes negócios. Né? E esse sangramento é que vai ser duro, né? Do ponto de vista de perda de trabalho, né? De gente trabalhando. Por outro lado, vão surgir inúmeras formas diferentes de trabalhar. Eu, particularmente, inclusive, penso no que é isso aqui. Né? Cada um de vocês está num lugar totalmente diferente, produzindo um nível de conteúdo absurdo que a gente tinha que se encontrar para fazer brainstorm. Aproveitando essa sua visão tão clara, né, que você tem do ecossistema, você vê alguma coisa de futuro, de tecnologia, ou algo que possa surgir que vai novamente mudar as peças desse tabuleiro? Já pensando ali um pouco mais à frente. Muito autosserviço, cara. Eu acho que o autosserviço vai evoluir muito, muito, muito. Né? Essas coisas essa coisa do contato humano, né? De como que a gente consegue fazer. Eu vejo o delivery, o drive-thru, todas essas coisas que a gente meio que parou por uma década, né? Considerou aquilo, tipo, a gente nasceu o drive-thru e aquilo ficou meio tosco, né? Em algum momento, né? Ficou até uma coisa meio subutilizada e de repente hoje ele volta. Eu acho que isso deve ter uma evolução muito absurda. Então, por exemplo, a questão do médico, o atendimento à distância, a quebra da legislação dessas distâncias, né? Quando eu digo isso, estou falando muito dessa quebra de legislação, né? A legislação foi muito dura com muitas coisas. Então, o médico não podia atender à distância, o farmacêutico não podia, você não podia, tudo isso aqui que a gente viu tinha que ser presencial de várias cadeiras no mercado. E eu acho que nada disso mais será. Então, você vai ver um nível de acesso a essas camadas e o que isso traz, né? Então, a discussão médica, a discussão jurídica, a discussão técnica, tudo isso que a gente deixava fechado numa salinha para ser atendimento fechado, vai ficar disponível para a massa. E esse conteúdo vai mudar um pouco a lógica da sociedade e, naturalmente, vão surgir apps diferentes, serviços diferentes, aspectos diferentes das coisas. Né? Sem falar que o dado, que era uma coisa que a gente tinha a dedos, né? Agora o dado vai voar. Vai vir muito mais regra, mas ele vai ter que ser solto. Né? Eu acho que muita coisa vai ser rediscutida nessas LGPDs pelo mundo, no bom sentido, não no mau sentido. Mas eu diria que tecnologia tem dificuldade de ver uma coisa muito nova. O Alon comentou muito sobre a questão dos super apps e eu penso muito dessa coisa da venda humana, né? Como vai sobrar gente do ponto de vista da relação. Eu acho que aquela lógica toda de ter atendimentos virtualizados e personagens virtuais e tudo isso, talvez por um tempo a gente veja isso enfraquecendo para ter uma ocupação mais humana nesse processo, né? Até o streaming, a lógica da venda show, né? Ao vivo, feita ao vivo, eu acho que a gente deve humanizar um pouco essa lógica do digital, que a gente estava meio que tentando otimizar ao invés de humanizar. Legal, muito bom, Topper. Alon, suas palavras finais para essa aula que a gente teve hoje aqui. E que aula, hein, Cadu? Eu já sempre fui fã do e-commerce, há muitos anos. Eu acho que o e-commerce está sendo a salvação da nossa economia, não da nossa, né, globalmente. Está acelerando e viabilizando, né, as casas brasileiras em receber a sua alimentação, a sua comida, a sua saúde. Que ninguém imaginava que ia ser um canal essencial para a sociedade, né? E como esse bate-papo tão rico que a gente teve aí com o Topper, comentando aí comportamentos, tendências, a complexidade e ao mesmo tempo a facilidade, isso só afirma o que a gente vem fazendo nos últimos tempos, trabalhando com muitas empresas de e-commerce. Todo empresário precisa olhar com muita relevância e atenção o que o e-commerce faz para o seu consumidor direto, para o seu relacionamento com sua cadeia de fornecedores, com o seu B2B. Aquilo que eu comentei lá atrás, ele virou uma pele, ele toca em tudo que é lugar da companhia. E teremos mais conteúdo sobre e-commerce, certamente. Topper, muito obrigado pela participação. A gente sabe que a audiência desse episódio vai ser muito grande pela relevância do tema e o tamanho do ecossistema. Esse foi o 11º episódio do Sob Controle, o podcast semanal da Pipeline Capital. Esperamos o seu comentário ou sugestão para o nosso programa, através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880.
Para seguir a Pipeline Capital no LinkedIn, acesse linkedin.com/company/Pipeline Capital. E até o próximo episódio. Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, direção de conteúdo de Will Prestes, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Imagino essa troca de cena vai ser divertida, né? De repente aparece o cara com o bebê no colo, fechando a mesma pergunta. Deixa eu ver se eu tiro ele pra gente não ficar muito esquisito essa resposta. Mas tá em áudio só. É só em áudio? Ah, tá. Então vamos lá. É só em áudio. Tá sendo...